Chegou a hora de trazer um pouco mais de magia para esse canal. Vamos desafiar a gravidade e depois de sinopse vamos falar um pouquinho sobre Wicked, parte 1. Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba, vivida por Cynthia Erivo, forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda, vivida por Ariana Grande. Após o encontro com o mágico de Oz, vivido por Jeff Goldblum, o relacionamento delas logo chega numa encruzilhada. Bom, antes de começar a falar de Wicked propriamente dito, vou aproveitar esse vídeo para confessar que eu aproveitei o embalo do filme para sanar um problema cinéfilo da minha vida e assistir pela primeira vez, do início ao fim, O Mágico de Oz, o grande clássico do cinema. E eu queria falar um pouquinho sobre ele, juro, não vou levar mais de 2 minutos, mas também acho importante pra gente construir um pouquinho esse vídeo, esse texto que a gente vai falar um pouquinho sobre o Wicked. Eu coloco o Mágico de Oz numa categoria que tem muitos poucos filmes assim na minha cabeça, que são filmes que eu considero absurdos. São filmes que eu olho e penso que eles são um produto do tempo deles, entre aspas, mas são coisas que são inacreditáveis que foram alcançadas ali, sabe? Eu olho pro Mágico de Oz e vejo, tipo, a questão das cores, a maquiagem, os efeitos visuais práticos, os cenários, que inclusive os cenários é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho de Wicked agora. Eu acho absurdo, eu não consigo olhar pra esse filme e encaixar na minha cabeça que ele tem 85 anos de idade. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas pra mim é impressionante. Eu sei que ficaria muito caro fazer isso hoje em dia, mas é impressionante como esses filmes em que tudo era feito de maneira prática, de maneira artesanal, de maneira até rudimentar, sabe, enfrentava desafios, envelhece muito melhor do que os filmes de hoje, em que tudo se resolve na pós-produção, em que você tem um ator ali, num fundo de chroma key ou azul, e aí você vai adicionando elementos no computador. Geralmente filmes de 5, 10 anos atrás parecem muito mais ultrapassados que o Mágico de Oz, que vai fazer quase um século de idade. Bom, pra quem não sabe, Wicked é baseado no musical da Broadway, que pega ali um espacinho ali anterior e durante a história do livro Mágico de Oz e transforma ali num musical. Traz a grandes personagens que a gente já conhece desse filme, como a Glinda, como a Elphaba, que no filme não tem nome, né? A bruxa chamada Oeste, e um próprio Mágico de Oz. E coloca num outro contexto, numa outra roupagem. É como se fosse uma complementação da história do filme de 1939. E tem um porém, que eu acho que, apesar do Mágico de Oz ele ser uma história essencialmente infantil, ele tem alguns detalhes ali que filosoficamente eu acho que valem ser discutidos e que acabam tendo essa grande diferença de como eles são abordados aqui em Wicked. E tá, eu sei que talvez isso seja para um vídeo muito mais profundo, mas vamos comigo aqui rapidinho. Garanto que vocês vão entender se vocês viram os dois filmes. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo. Se você nunca assistiu Mágico de Oz, como eu, talvez assista ele antes de assistir o Wicked, que eu acho que vai te dar uma experiência mais completa. Você vai entender algumas coisas, algumas referências do filme de uma outra maneira. Em O Mágico de Oz, a gente tem ali na figura do Mágico de Oz em si, uma referência ali meio que espiritual, né? Como se o povo de Oz enxergasse o mágico como um deus. E o filme coloca Deus como se fosse uma farsa. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele é alguém fingindo ter poder sobre outras pessoas, um poder que ele não necessariamente tem. E aí, quando a gente tem os nossos 4 protagonistas, né? A Dorothy, o Leão, o Homem de Lata e o Espantalho procurando por ele, pedindo algo que eles julgam não ter, mas quando eles chegam no final dessa jornada, quando eles chegam no mágico, eles já tinham conseguido aquilo que eles queriam sozinhos. Então, é algo a se pensar. O mágico finge que deu pra eles algo que eles já tinham e simplesmente vai embora, porque ele foi descoberto como uma farsa. Aqui em Wicked, tem essa, talvez essa imagem um pouco divina do Mágico de Oz, mas eu acho que eles colocam o mágico como se fosse mais um líder, como se fosse um presidente, sabe? Um governante, ao invés... Continua tendo essa figura de poder, mas eu acho que o tipo de liderança que o Wicked quer discutir é diferente. E isso traz para Wicked um aspecto muito político, muito mais do que um aspecto religioso,
que a gente tinha em O Mágico de Oz. E isso me lembra muito que no início do canal, em alguns vídeos, eu acabei falando de política, porque eu sempre disse que arte é política e a gente vai acabar esbarrando nisso em algum momento. E veio muita gente que eu espero, graças a Deus, que não esteja mais aqui falando, ai, que eu não devia misturar arte e política, uma coisa tem nada a ver com a outra, que não se deve falar de política, etc. Mas, cara, se você assistiu Wicked e você não conseguir relacionar o Wicked com governos autoritários que criam inimigos invisíveis que acontecem ao redor do mundo, que inclusive aconteceram no Brasil talvez há uns 60 anos atrás, eu acho que o problema é você, de ignorância, porque tá muito óbvio ali o que o Wicked quer colocar pra discussão. E bom, se talvez você não goste de filmes que discutem política, ok, um problema seu, não vá assistir esse filme, porque é uma questão muito central dessa trama. Isso me surpreendeu, assim, porque eu entrei em Wicked não sabendo muito da trama. O que eu sabia de Wicked, sei lá, o que eu aprendi de Wicked eram as músicas que tocaram em Glee, sabe? E eu fiquei muito surpreso de ter essa trama política bem forte aqui e nada velada. Até porque uma coisa ficava clara pra mim quando eu terminei de assistir O Mágico de Oz, aí algumas horas antes de ir no cinema assistir o Wicked, que a Dorothy não salvou Oz da bruxa má do Oeste, e sim do próprio Mágico de Oz, que era um grande farsante que governava Oz através do controle, do poder e do medo que ele colocava naquelas pessoas. E é exatamente daí do ponto de partida de Wicked. Então eu acho que essas duas histórias casaram muito bem comigo. Agora falando de Wicked em aspectos técnicos, as músicas são muito boas, eu acho que é um filme que entende, né, diferente de muitos filmes por aí que tinham vergonha de ser musical, que foram lançados nos últimos anos, eu acho que o Wicked entende como funciona o musical, mais ou menos. Eu acho que talvez ele ainda tente muito ter pés em algo muito hiperrealista, o que não faz sentido. Afinal, é um filme protagonizado por uma bruxa que é verde, sabe? Mas eu acho que ele tem uma atenção muito especial pra fazer desse musical um musical. Eu acho que as cenas são bem dirigidas, são bem coreografadas, as músicas são bem feitas. E quando eu falei ali atrás do Mágico de Oz na questão de cenários, eu acho que é um dos pontos que me incomoda em Wicked. Apesar de eu achar esquisito, eu acho isso muito esquisito, gente, por favor, eu em 2024 vir no YouTube elogiar um filme pelos seus cenários, porque o Wicked tem uma cenografia bem legal, assim, os cenários são muito bem construídos, mas falta para cenários um fundo. Diferente de muitos filmes que às vezes o cenário nem existe, tipo assim, é uma pedrinha, um prédiozinho, e o resto tudo um grande chroma key, o Wicked ainda se deu o trabalho de construir uma cenografia, cenários físicos, cenários que existem muito bem feitos. Mas o filme tem um problema que se repete em várias cenas, que é, o cenário existe só no primeiro plano, mas aí no fundo, em partes mais vazadas, onde deveria ter uma janela, uma paisagem, a equipe de produção simplesmente optou por colocar um flare, né? É como a gente chama aquelas luzes vazadas, sabe? Aquelas luzes que apontam direto pra câmera, pra meio que não dá pra enxergar o fundo. Mas aí, cara, uma, duas vezes você consegue relevar, mas isso acontece em absolutamente todas as cenas que tem uma janela, todas as cenas que tem uma porta, algo que mostre o exterior. E a sensação que dá é que, ok, a gente tinha orçamento só pra fazer o cenário e acabou pra fazer o externo, sabe? Por exemplo, tem uma cena que eu acho que é uma das mais legais, tem a coreografia mais legal, que se passa em uma biblioteca, e nessa cena principalmente incomoda muito esse fundo com esse flare, porque, cara, é um fundo tão distante que dava pra você botar ali um chroma key disfarçadinho que ficaria muito melhor. Eu não entendi, de verdade, eu não entendi essa opção por estourar todos os fundos, mas é isso que a gente tem basicamente durante essas quase 3 horas de projeção, e que é isso um outro ponto que me pega. Eu acho que o filme é um pouco longo demais, assim, e eu digo pouco porque pouco mesmo. Eu acho que o filme, ele tem bastante história, ele tem bastante conteúdo pra chegar quase lá. Eu acho que talvez uns 15 minutinhos a menos fariam ele ser um pouco mais redondo. Mas de resto, eu acho um filme incrível. A gente tem ótimas atuações aqui, inclusive um pouco surpreendente pra mim, porque eu sou da geração que viu a Ariana Grande atuando na TV, e todos os papéis da Ariana Grande, me desculpem, fãs da Ariana Grande, eu acho absolutamente horrorosos. Eu via na TV e falei assim, nossa, da geração dela,
aquela Ariana era de longe pra mim a pior atriz, né, dessa geração Disney Nickelodeon. E aqui em Wicked, principalmente, ela tá muito bem. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que esse é o papel dos sonhos dela. Ela sempre quis interpretar a Glinda de Wicked, a gente vê isso escrito ali por todas as redes sociais dela, e toda a oportunidade que ela tinha antes do filme, ela falava que ela queria interpretar essa personagem. E eu acho que ela, por ser uma pessoa que queria muito esse papel, ela deve ter estudado todos os pormenores da Glinda, e ela conseguiu construir essa personagem que, ao mesmo tempo, ela conhece todos esses pormenores, mas não parece uma imitação de outras atrizes que fizeram a Glinda anteriormente. Existe algo da própria Ariana Grande ali, e eu acho que é o grande destaque. Eu acho que talvez ainda role, inclusive, uma indicação para melhor atriz coadjuvante no Oscar 2025. Principalmente porque melhor atriz coadjuvante é uma categoria aí que tá um pouco menos disputada do que a de melhor atriz, que tá uma confusão aí, nós brasileiros torcendo e empurrando a Fernanda Torres, porque a Fernanda Torres vai conseguir sim ser indicada se tudo der certo, mas eu acho que nós deveríamos estar de olho numa Bruxinha de Verde, porque pode ser que, dependendo de como for a campanha de Wicked daqui pra frente, que a Cynthia Erivo fique com essa tal quinta vaga ali, em que tem várias atrizes disputando a tapa no prêmio ali de melhor atriz do Oscar 2025. Esse é um ano, infelizmente, em que temos muitas atuações incríveis e poucos espaços, né? Porque o Oscar, infelizmente, só considera 5 atuações do ano, e eu acho que dava fácil para fazer um top 10 em que a gente poderia incluir atuações que eu considero incríveis e indispensáveis de estarem ganhando prêmios, que são a da Cynthia Erivo em Wicked, a da Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, e a da Demi Moore em A Substância, por exemplo. E essas 3 estão basicamente disputando uma única vaga nesse prêmio. Bom, eu acho que o Wicked não é para quem não gosta de musical. Ele é um filme que tem essa carga musical, né? Que o artista começa a cantar uma música e a música faz parte daquele contexto. Que tem gente que realmente não gosta e tá tudo bem, mas não tem como disfarçar, sabe? Não é um Coringa em que a parte musical parecia completamente destacada do filme. Aqui o musical é um musical raiz. Então, se você não gosta desse tipo de filme, eu acho que não compensa você pagar por 2 horas e 40 no cinema de algo que você não gosta, sabe? Vai ver. Dá dinheiro pra Ainda Estou Aqui, por exemplo, se você ainda não assistiu, né? Vai prestigiar o cinema nacional. Agora, se você gosta, é um deleite, porque eu acho que é um dos musicais, é uma das adaptações da Broadway mais legais dos últimos tempos, que foi parar nos cinemas. Como eu disse no início do vídeo, essa é a parte 1. Eles dividiram essa história em 2 partes, e a próxima parte deve chegar por aí, em 2025 ou 2026. Eu não sei direito a data. Devia ter procurado antes do vídeo? Devia, mas eu tenho certeza que alguém vai vir me corrigir nos comentários. Finalizando aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você ainda não assistiu Wicked e também não assistiu O Mágico de Oz, eu recomendo começar pelo filme de 1939, que tá nesse momento disponível no serviço de streaming Max. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, Wicked tá em cartaz nos cinemas brasileiros e de todo mundo. Pra Wicked, parte 1, eu dou 4 estrelas e meia. Bom, em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir nas minhhas redes sociais. Nelas a gente pode falar um pouquinho sobre cinema, trocar umas dicas. Você pode me dizer qual outro filme clássico que eu não assisti, que eu devo assistir para colocar na minha lista de filmes absurdos. E claro, você pode saber com antecedência o que aparece aqui no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Bom, e se tem alguém que merece o troféu Sofreu Mais Que a Ju, claro que essa pessoa é a Elphaba. Até o próximo filme.